Bom dia! Hoje o tema, o povo escolhido. Estou compartilhando o livro O Desejado de Todas as Nações. E esse capítulo, ele é muito importante para entender como estava a nação na chegada do Messias. Bom, por mais de 1000 anos, eles esperavam o Messias. Em tudo que faziam, seus cânticos, seus serviços no templo, suas orações, eles estavam mencionando o nome de Deus. Porém, quando o Messias veio, eles não o conheceram, em sua maioria. Em João 1, verso 11 diz, veio para o que era seu, mas os seus não receberam. Mas a nação de Israel tinha sido escolhida por Deus para conservar o conhecimento de sua lei. Assim como Abraão, quando andou na terra da sua peregrinação, onde Deus orientou para ele ir, assim como José no Egito, assim como Daniel na Babilônia. Esses homens foram bênçãos onde eles estavam. Deus queria que a nação fosse bênção também. Sabe? Ele queria honrar essa nação para mostrar o amor dele para outras pessoas. Em Gênesis 12, verso 3, diz assim, e abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. Foram as palavras de Deus para Abraão. Assim como Deus abençoou Abraão, Deus queria abençoar a nação de Israel, os descendentes de Abraão, para que fossem luz, assim como Abraão foi luz. Deus sempre quis que ela fosse luz para que as pessoas de outras nações pudessem conhecer sobre Deus. Em Isaías capítulo 56, verso 7 diz, porque a minha casa será chamada casa de oração para todos os povos. O problema foi que depois que o povo entrou na terra prometida, a grande maioria deixou de obedecer a Deus, deixou de seguir seus mandamentos e passou a andar nos caminhos das nações à sua volta. Então, como nação, eles sofreram as consequências de não ouvir a voz do Senhor. E aí, aquilo que está escrito em Deuteronômio capítulo 28, as bênçãos e as maldições seguiram a nação de Israel. Agora, se a nação tivesse cumprido, sempre andado nos caminhos do Senhor, olha o que teria acontecido. Aqui está na página 15 desse livro que eu mencionei. Houvesse os filhos de Israel sido leais ao Senhor, e ele teria podido cumprir seu desígnio, honrando-os e exaltando-os. Houvessem andado nos caminhos da obediência e tê-los-ia exaltado sobre todas as nações que fez, para louvor e para a fama e para a glória. Deuteronômio 26, 19. Todos os povos da terra verão que és chamado pelo nome do Senhor, disse Moisés, e terão temor de ti. Deuteronômio 28, 10. Os povos, ouvindo todos esses preceitos, dirão, eis um povo sábio e inteligente, uma grande nação. Deuteronômio 4, 6. Devido à sua infidelidade, porém, o desígnio de Deus só pode ser executado através de contínua adversidade e humilhação. Existem promessas do Senhor para nós, assim como para a nação, que são condicionais à nossa obediência. E assim aconteceu com a nação de Israel. Então, eles sofreram muitas derrotas, humilhação. Primeiro foi dividido, ficando 10 tribos com a nação de Israel e 2 tribos formando uma nova nação, Judá, os judeus. E aí o que aconteceu nesse período? O povo de Israel agora não poderia mais ir para Jerusalém. Então o rei mandou fazer 2 bezerros de ouro, um em Dan e outro em Betel. Assim a idolatria só foi aumentando. Depois de um tempo, a nação de Israel foi destruída pelos assírios. E a nação dos judeus foi levada cativa para a Babilônia. Depois de 70 anos, eles retornaram, não todos, um grupo retornou para reconstruir Jerusalém. E cumprindo assim a profecia que está em Jeremias 29, verso 10. Nesse período, Deus usou seus servos fiéis em cativeiro para fazer a luz de Deus brilhar. Veja esse texto da página 16 desse mesmo livro que estou compartilhando. Foram levados em sujeição à Babilônia e espalhados pelas terras dos pagãos. Em aflição, renovaram muitos sua fidelidade ao concerto de Deus, enquanto penduravam suas harpas nos salgueiros e lamentavam o santo templo posto em ruínas, a luz da verdade brilhava por meio deles.
e difundia-se entre as nações o conhecimento de Deus. O pagânico sistema de sacrifícios era uma perversão do sistema que Deus indicara, e muitos dos sinceros observadores dos ritos pagãos aprenderam dos hebreus o significado do serviço divinamente ordenado, apoderando-se com fé da promessa do Redentor. Hebreus é outro nome para os descendentes de Abraão. Então, através desse período de cativeiro, muitas pessoas que não tinham conhecimento de Deus puderam conhecer. Deus usou mesmo a adversidade para isso. Esse sofrimento do povo que tinha conhecimento de Deus, mas andava nos caminhos das nações gentílicas, na idolatria, fez com que eles se libertassem dos ídolos e do culto às imagens de escultura. Porque o Senhor havia proibido, está na sua lei. Lá está escrito: não farás para ti imagens de escultura, nem alguma semelhança do que há em cima nos céus, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Não te encurvarás, nem as servirás, porque eu, Senhor teu Deus, sou Deus zeloso, que visito a iniquidade dos pais nos filhos, até a 3ª e 4ª geração daqueles que me odeiam, e faço misericórdia a milhares dos que me amam e aos que guardam os meus mandamentos. Êxodo 20, versos 4 a 6. Bom, então depois do cativeiro da Babilônia, eles tiveram plena consciência que a prosperidade da nação dependia da obediência aos mandamentos de Deus. Essa convicção é importante. O problema foi que muitos passaram a obedecer por motivos egoístas. Veja esse texto da página 16. Mediante o cativeiro da Babilônia, os israelitas foram realmente curados do culto de imagens de escultura. Durante os séculos que se seguiram, sofreram a opressão de seus inimigos gentios, até que se firmou neles a convicção de que sua prosperidade dependia da obediência prestada à lei de Deus. Mas com muitos deles, a obediência não era motivada pelo amor. Tinha um motivo egoísta. Prestavam a Deus um serviço exterior como meio de atingir a grandeza nacional. Não se tornaram a luz do mundo, mas excluíram-se do mundo, a fim de fugir à tentação da idolatria. Nas instruções dadas a Moisés, Deus estabeleceu restrições à associação deles com os idólatras. Estes ensinos, porém, haviam sido mal interpretados, visavam preservá-los contra as práticas dos gentios, mas foram usados para estabelecer uma parede de separação entre Israel e todas as outras nações. Os judeus consideravam Jerusalém como seu céu e tinham reais ciúmes de que Deus mostrasse misericórdia aos gentios. Se apegavam então às cerimônias, confiando nelas para sua salvação, e se distanciavam da comunhão com Deus através da oração e entrega do eu para ser usado por Deus. Em vez de humildade, o que se via em grande parte dos líderes era arrogância. E sacerdotes e rabis multiplicaram as exigências por conta própria. Se tornaram assim mais rígidos, manifestando ainda menos o amor de Deus. E mediam a santidade pela multidão de cerimônias, porém o coração estava cheio de orgulho e hipocrisia, tornando assim quase impossível guardar a lei de Deus. Era um pesado fardo e não encontravam sossego da consciência. Assim, Satanás trabalhava para desanimar o povo, para ter uma concepção errada do caráter de Deus e para que a fé dos judeus fosse desprezada pelas outras nações. Pouco tempo antes do Messias chegar, a nação havia perdido a liberdade. Foi conquistada pelos romanos. Mas os romanos permitiram que os judeus tivessem uma forma de governo, porém influenciavam em quem colocar como sumo sacerdote, o que levava a situações de suborno, fraude, tornando o sacerdócio cada vez mais corrupto. A nação sofria com a violência e ao mesmo tempo a apatia espiritual. O desejo dos judeus então se concentrava no Messias como conquistador, para libertar a nação do jugo romano. Essa crença ocorreu porque não interpretavam corretamente as Escrituras, estudavam as profecias sem a percepção espiritual, esqueceram os textos que apontavam para a humilhação no primeiro advento e misturavam então os textos do segundo advento, que seria em glória e majestade. Isso aconteceu porque interpretavam as profecias segundo o desejo egoísta. Esse não era o desejo de Deus para a nação, mas ele respeita as escolhas de cada ser humano e até de uma nação. Deus não desejava que Israel chegasse ao ponto de se humilhar, de ser governado pela nação dos romanos,
mas pela desobediência, por se afastar do Senhor. Situações adversas foram chegando. Mas Deus estava trabalhando para salvar seu povo escolhido. O tempo para o cumprimento do Messias estava às portas para acontecer. E o que aconteceu depois? Será então a continuação do vídeo no próximo. Um grande abraço e que Deus te abençoe.